Senhor, nós abençoamos o teu servo. Obrigado pela vida dele, que a tua graça, unção, continue sobre ele. Agora nós abrimos o coração para receber a tua palavra através dele, no nome de Jesus. Amém. Deus é o nosso Deus, e o nosso Deus é um Deus bom. Amém? Acho que ele não é muito bom para você nos últimos dias, mas eu vou dar uma segunda chance para você, né? Deus é um Deus bom. Amém? Está quase bom, mas quem sabe até o final dessa palavra você vai poder dizer que Deus é bom verdadeiramente. Eu agradeço a Deus todas as vezes que eu vejo você no lugar onde você está. E não digo isso apenas da boca para fora. Tânia e eu estivemos no domingo passado no Rio de Janeiro, a convite dos nossos irmãos, na primeira igreja que nós pastoreamos e fundamos lá no Rio, na Lagoa, no Rio de Janeiro. Ali, quem conhece aqui o Rio de Janeiro? Quem conhece mais ou menos a cidade do Rio? Ali onde é o Jockey, na Lagoa, Clube Piraquê, exatamente em frente ao Clube Piraquê. Está ali um milagre de Deus. Eu vou fazer menção nesta noite um pouco sobre esse milagre de Deus. Mas eu gostaria de convidar você para estar domingo que vem, reforçar esse convite. Nós já hoje de manhã, na reunião com a igreja lá em Barro Geraldo, convidamos todos. Nós estaremos aqui no domingo à noite, vindo para participar do desafio, nos engajando. Somos uma só igreja, um só coração, um só espírito, uma só intenção de cooperar com Deus naquilo que Ele nos tem dado. E antes de passar assim formalmente a palavra, eu levantei as duas mãos quando o pastor Kelson perguntou: quem aqui tem sonhos? Eu só não levantei os dois pés para não cair, na verdade. Ainda preciso ter os pés no chão. Mas quando Deus criou o homem, registra Lucas capítulo 3, que Deus tinha um sonho, e o Espírito Santo fez com que Lucas nos lembrasse a perspectiva correta de Deus a respeito da criação do homem. Diz que, então, contando lá a genealogia de Jesus, voltando de José até Adão, lá em Lucas capítulo 4, verso 38, diz que então havia um homem chamado Cainã, que era filho de Enos, Enos que era filho de Sete, Sete que era filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Não é interessante isso? Lucas, evangelista, um homem criado na cultura helenista, na cultura grega, quando ele disse assim, Lucas, filho de Deus, desculpa, quando ele disse Adão, filho de Deus, ele estava dando uma importância muito grande ao fato de Deus, ao ter criado o homem, ter olhado para o homem e dito: este que eu criei para ser nesta terra um filho meu. Esse professor que está ao seu lado, você foi criado por Deus, com a ajuda de papai e mamãe, para ser um pecador. Ah, não, isso não. Não, peraí, vamos corrigir. Você foi criado por Deus, com a ajuda de papai e mamãe, para ser o que Deus sempre quis que o homem fosse desde o princípio, para ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Uma palavra simples, mas parece que nos dias de hoje isso está tão gasto, está tão jogado fora. Indo nessa viagem lá, convite dos nossos irmãos lá para lembrar, falar sobre os 30 anos da igreja lá no Rio, nós reencontramos pessoas. Quando você começa a reencontrar pessoas que você não vê há 10, 20, 30, 40 anos, né? Então alguma coisa começa a pesar em você, né? Você diz assim, puxa, eu não te vejo há 30 anos. Mas sabe o que é mais importante quando você às vezes faz uma viagem, quando reencontra pessoas? É você olhar e ver que essas pessoas, na sua memória, 10 anos antes, 20 anos antes, 30 anos antes, eram filhas do diabo. Haviam sido criadas pelo pai da mentira. Estavam em lugares que estavam destruindo a vida delas. Estavam vivendo vidas que simplesmente iriam confirmar o destino eterno de todo homem que nasce destinado já à destruição.
Mas esse destino foi o pecado que selou sobre os homens através da desobediência de Adão. Mas o destino que Deus quer para todos os homens é o destino que Ele quis para Adão. Adão, filho de Deus. E quando nós voltamos lá, a memória já começa a falhar. Mas 20, 30 anos depois, você vê uma pessoa e ela ficou com o cabelo mais branco, com a barriga mais avançada, né? Está assim, e vem uma pessoa e dá um abraço em você, você diz, eu cutuco a Tânia e digo assim, Tânia, quem é? Aí ela me cutuca e diz você. Mas você vê e uma coisa você olha e diz, não importa, é um filho de Deus. É alguém que lá 10, 15, 20, 30 anos antes, um dia ouviu a palavra de alguém, ouviu quem sabe um ensinamento, ouviu quem sabe um trecho da Bíblia, mas num determinado momento aquela pessoa, ouvindo a palavra de fé, ela foi gerada em Cristo Jesus e se tornou filho de Deus. Você sabe qual é a sua missão aqui na terra? É ser uma pessoa que gere filhos para o Pai eterno. Porque somente aqueles que nascem de novo em Jesus Cristo são frutos eternos. Somente a geração de frutos eternos justifica você estar aí hoje, no lugar que você está na igreja. Justifica o trabalho que você tem, o negócio que Deus colocou nas suas mãos. Somente este desejo de Deus, desde o princípio dos tempos, de chamar cada homem que existir sobre a face da terra de filho de Deus, somente isso justifica nós estarmos aqui. E eu quero dizer isso para você. Deus quer que você se torne um gerador de filhos espirituais. Quer que você olhe o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente, até a sua sogra, até o seu sogro, até aquele vizinho barulhento que coloca lá, todos os dias alguém me fala de uma música nova. Você conhece, Márcio? Eu não conheço. Mas de vez em quando eu ligo o rádio, uma vez ou outra eu ligo a televisão, principalmente quando eu ligo e 5 minutos depois, 5 segundos depois, eu não consigo nem manter a televisão ligada, né? Mesmo nas televisões que teoricamente são ligadas a grupos cristãos, etc., você vê coisas que você nem imagina que estejam passando ali. Mas eu digo, não foi para esse tipo de vida, não é para esse tipo de destruição que Deus criou o homem. Deus nos criou para nós sermos filhos dele. E eu quero pedir que o Espírito Santo, nesta noite, nós já oramos, eu já recebi profeticamente esta bênção, esta unção, através da palavra do pastor Kelson, mas eu gostaria de orar e pedir que você confiasse um momento em mim. E antes de ouvir a palavra, eu gostaria de já concluir a pregação e fazer uma pergunta que eu vou fazer ao final. Mas eu gostaria de perguntar, você gostaria de ser uma pessoa que gerasse filhos para Deus? Você gostaria? Você quer assumir esse compromisso? Olha, não é preguiça de pregar não, pode deixar que eu vou pregar, eu vou mostrar na palavra, mas eu quero já concluir isso. Você gostaria de gerar filhos para Deus? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Porque eu quero pedir que o Espírito Santo faça com que você fique atento às palavras que vão ser pronunciadas nesta noite, mas principalmente ao que o Espírito vai falar ao seu coração. Pai querido, eu oro para que cada homem, cada mulher que está aqui, possa ser colocado nesta genealogia de Jesus. E que depois que o seu nome seja citado, seja dito João, filho de Deus, José, filho de Deus. E aqueles que são teus filhos geram frutos eternos, segundo o teu poder e a tua graça. Por isso, Pai, cada pessoa que está com a mão no seu coração, eu te peço, seja usado abundantemente por ti, cada uma dessas pessoas, para gerar frutos eternos. E te pedimos, Senhor, que seja especial esta bênção sobre as nossas vidas, a partir, Senhor, deste mês, em que estamos nos engajando num projeto teu que foi revelado aos nossos corações. Queremos dizer amém à tua vontade. E queremos, Senhor, comissionar estes homens e mulheres a serem pais espirituais férteis na tua casa.
e no teu reino. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Em certa ocasião, o apóstolo Paulo, escrevendo a uma das muitas igrejas que ele havia visitado e também ajudado a fundar, ele começou a recriminar o comportamento dos irmãos da igreja de Corinto. E vou convidar você a ler lá em casa com calma. Você deve ver pelo menos 3 capítulos da Bíblia por dia para poder completar a leitura anual. É importante que você faça isso. Se você não ler a Bíblia, no momento em que o Espírito Santo precisar lembrar a você, não vai ter o que lembrar, não é verdade? O Espírito Santo não revela do nada. Ele inspira você, se você tiver lido. Ele vai fazer você lembrar o que você leu. Mas se você não leu, você vai lembrar coisa alguma. Então leia 3 capítulos por dia. Vou sugerir que você leia ainda hoje à noite 1 Coríntios, os 4 primeiros capítulos. Sabe por quê? Para que você tenha uma visão muito realista dos desafios que a igreja primitiva tinha. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa primeira carta aos Coríntios, ele tinha em mente problemas seríssimos que estavam acontecendo naquela igreja. Mas graças a Deus, nossa igreja aqui, não é? Ninguém aqui passa por problemas, tudo aqui mar de rosa e céu de brigadeiro, na verdade, Campina de General. Está tudo tranquilo aqui. Amém? Levante a mão que está tudo tranquilo na sua vida. Pela fé. Pela fé, né? Algumas mãos trêmulas subindo, mas é isso. A realidade é que quem vê você, quem olha apenas o lado aparente da sua vida e da vida de muitos cristãos, não tem ideia que atrás, às vezes, dessa montanha, dessa pessoa aparentemente firme, atrás de tudo que é visível, há coisas invisíveis que são como um vulcão. Se você descer 500 metros, 1 quilômetro, 3 quilômetros, 5 quilômetros, o que você vai encontrar lá nas profundezas da terra é larva, né? Rochas vivas, e que de vez em quando uma pessoa explode do nada. Todos nós, todos os dias, estamos propensos a sofrer esses tipos de pressões, e quem olha você, às vezes não pode imaginar as lutas que você passa. Não tem ideia das pressões que você sofre. E o apóstolo Paulo, ele olhou para aquela igreja e disse: olha, alguns dos problemas que vocês estão enfrentando, alguns dos desafios que vocês estão enfrentando, não são mais essas lutas internas, essas coisas vieram até à tona. Ele começou a citar alguns comportamentos, ele começou a citar algumas das atitudes das pessoas daquela igreja, que ele disse que ele tinha vergonha até de pensar. Mas eu não vou falar desses erros, dessas coisas ruins. Eu vou falar com que espírito ele então escreve aquela igreja. Ele diz assim: olha, vocês estão seguindo diversas orientações, vocês estão dizendo que uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro. Tinha até gente que seguia Jesus naquela igreja. Tinha até seguidores de Jesus naquela igreja. Mas ele disse: olha, muitas pessoas, muitas vozes, muitos ensinamentos são espalhados através do povo de Deus. Mas ele diz assim: ainda que existam muitas pessoas para dar opinião, para cuidar, pregar, falar, dar palpite sobre as coisas espirituais. Você sabe como é que Paulo chamou a atenção daquela igreja? Ele disse assim: olha, eu não vou falar como falam todos esses preceptores, esses pedagogos. Eu vou falar para vocês como alguém que gerou vocês como filhos em Cristo Jesus. Todos os dias você abre a internet, todos os dias você liga o rádio, todos os dias você sintoniza um canal na televisão, todos os dias você ouve alguém falar. E é incrível, mas essa poluição de ensinamentos sobre as coisas também existe, infelizmente. E eu falei a palavra poluição. Existe às vezes
no meio do povo de Deus. E esse é o assunto da primeira carta aos Coríntios. Que nós podemos ficar tão impregnados de ideias, de doutrinas, que nós esquecemos a voz e esquecemos o ensinamento da pessoa mais importante nas nossas vidas, que quando nós nascemos, diz a palavra, nos guia no caminho certo, e nele nós permaneceremos até o final das nossas vidas. Por isso Paulo disse, olha, eu não vou concorrer. Aliás, deixe-me ler isto aqui em 1 Coríntios capítulo 4. O apóstolo Paulo não quis constranger ninguém, mas ele foi muito claro. Ele se posicionou não como uma pessoa que ia entrar em discussões, uma pessoa que iria ficar dizendo, você não deve paquerar e transar com a sua madrasta. Sabia que ele escreveu isso aqui? Havia pessoas que estavam seduzindo a própria madrasta e outras coisas que é melhor a gente nem fazer menção. Ele disse, não, eu não vou entrar nesse jogo de ficar falando contra. Ele disse assim, olha, não vos escrevo, 1 Coríntios capítulo 4, verso 14, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, milhares de pedagogos, milhares de mestres, milhares de pessoas que falassem sobre Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Um dia Salomão, olhe para mim que eu quero dar este exemplo bíblico para você. Um dia Salomão encontrou duas mulheres que estavam se engalfinhando, puxando pelos cabelos. Como é que é o UFC feminino? Não é UFC, esse negócio de briga lá, de chuta, tal, soca. Estavam lá as duas se socando. E Salomão disse, o que está acontecendo aí? E alguém disse, olha, rei, essas duas mulheres estão disputando a posse de uma criança. Essa aqui diz que é mãe, essa aqui diz que é mãe. E Salomão disse, bem, negócio aqui, são duas mães e tem uma criança, me dá uma espada aí. Eu vou cortar a criança ao meio. É uma grande discussão filosófica e teológica para saber se Salomão ia cortar longitudinalmente a criança ou ia... Coisa macabra que eu estou falando, né? Uma coisa sem gosto, né? Mas você sabe que tem discussão para tudo. Salomão disse, eu vou cortar essa criança e vou dar metade para cada um. E uma das mães disse, é isso aí, pode cortar que eu quero a minha metade. A outra disse, a outra, quem era a outra? Dê tudo para ela. Um pai, uma mãe, não entra em disputa, não fica filosofando, não fica criando teoria. Um pai e a mãe é capaz de entregar o seu filho ao pior inimigo, se essa for a única possibilidade daquele filho viver e ter uma vida, mesmo que não possa ser ao lado dela. Sabe quem é essa mãe que entregou seu filho a uma falsa mãe? É o Pai Celeste, que entregou Jesus Cristo para morrer por nós, pecadores. Mas o Pai não abandonou o Filho. O Filho não foi entregue a uma falsa mãe, porque diz a palavra de Deus que aquele que o Pai deixou se entregar pelos nossos pecados desceu até a morte, mas o Espírito de Deus foi lá, ressuscitou Jesus Cristo como primogênito dentre os mortos. E hoje nós somos chamados de Igreja dos Primogênitos. Hoje todos nós somos irmãos de Jesus Cristo, herdeiros de Deus. E Paulo sabia que ele não deveria disputar a posse desses irmãos ali em Coríntios. Não devia dizer você está certo, você está errado, você está pecando, você não está pecando, você que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro... Ele disse, olha, eu não vou entrar na fila desses preceptores em Cristo, desses que ficam discutindo. Eu vou só dizer a você, e não quero envergonhar nenhum de vocês, admoesto-vos, portanto, verso 16, que sejais meus imitadores. Eu quero perguntar com sinceridade a você, de coração,
Você tem um esposo, você tem uma esposa, você tem um filho, um cunhado, um vizinho, um colega de trabalho, você tem alguém por quem você ora, clama a Deus para que essa pessoa entenda o que é o Evangelho. E você ora, você clama por Deus, você chora por essa pessoa. Você gostaria de ver a conversão de uma pessoa cujo nome vem direto à sua mente? Eu gostaria que você levantasse a mão, se você tem alguém. Você tem alguém? Para fazer uma ginástica, você pode levantar a mão esquerda também, não precisa ser só a direita não. Eu pergunto muito, nem que seja para manter você acordado aqui. Pois saiba, esta pessoa por quem você ora, quem ela está observando? E quem que ela está anotando? Os gestos, as palavras. Ela consegue ver Jesus Cristo se ela não lê a Bíblia? Quem que ela está olhando como exemplo de alguém que é um filho de Deus? Qual é a vida que ela está observando? É a sua irmã. Espero que ela esteja vendo boa coisa. Está vendo boa coisa, não está vendo? Está vendo, não está, Luiz? Está olhando para a vida dela, está vendo boa coisa, né? Se o marido diz, então que a coisa vai bem. Agora, eu tenho que cantar para a mulher, se também estão vendo, não é? Pastora Jardim, estão olhando para o pastor Kelso, estão vendo um filho de Deus ali, não estão? Deu certo, viu? Pastor Kelso disse, ai, graças a Deus, nada como dar uma roupa nova, nada como dar um presente antes do culto, né? Eu comprei uns presentes para minha mulher. Tânia, você vê em mim um filho de Deus? Nossa, o jantar depois é por minha conta, viu? Agora, alguém vê em você um filho de Deus? Agora eu vou fazer uma pergunta mais séria ainda. Alguém vê em você alguém que está gerando ou capaz de gerar um filho de Deus? Essa é mais forte, não é verdade? Eu vou contar para você, biblicamente, depois você pode ler. Eu vou contar biblicamente para você uma igreja, a maior igreja do mundo, com cerca de 5 milhões de pessoas. Esta igreja, em poucos meses, 5 milhões de pessoas, esta igreja, em poucos meses, ela se afastou totalmente de Deus. Durante 40 anos, esta igreja, todos os pais morreram e nenhum dos seus filhos fez uma aliança com Deus. Em uma geração, uma igreja de 5 milhões de pessoas deixou de servir a Deus e nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus filhos não, 2 famílias permaneceram fiéis a Deus, mas 5 milhões de pessoas ficaram dando volta no deserto, até que a última dessas 5 milhões de pessoas, menos 2 famílias, morresse. E quando eles morreram, os seus filhos que prosseguiram não conheciam a lei de Deus. Leia depois isto, que é a história do povo de Israel, quando saiu do Egito, descrendo das promessas de Deus. O que eu disse? Descrendo das promessas de Deus. Eu vou ler algumas dessas promessas. Abra aqui em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Essas 5 milhões de pessoas, poucas semanas antes, haviam visto milagres e mais milagres. Milagres e mais milagres. Durante a saída desse povo da terra do Egito, eles viram 9 pragas se abaterem sobre a terra do Egito. E a 10ª praga veio sobre os egípcios e também sobre o povo de Deus. Mas a 10ª praga, uma praga mandada por Deus, veio sobre o povo de Israel, mas Deus deu um livramento. Disse que em cada casa de Israel, quando viesse o anjo da morte para destruir todos os primogênitos ali no Egito, aquele anjo viria matar o quê? Todos os primogênitos do Egito e os primogênitos de Israel. A 10ª praga veio sobre todos.
Mas Deus disse: se vocês matarem um cordeiro, cearem juntos e ficarem dentro da casa, o anjo da morte virá, verá o sangue do cordeiro na verga da porta, e quando ele vir o sangue, ele vai passar, e nenhum primogênito vai morrer. E diz a palavra de Deus que houve grande choro no Egito. Mas na casa de quem? Na casa dos egípcios. Mas não houve choro na casa de Israel. Eles viram esse milagre. Poucos dias depois, eles passaram a pé seco o Mar Vermelho. E Deus estava para entregar a eles uma terra. E olha a descrição que Moisés recebe profeticamente de Deus, do que seria a promessa de Deus para eles. Verso 1 de Deuteronômio capítulo 8: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Nossa, 40 anos. Levou 40 anos. Você sabe por que levou 40 anos? Porque assim que eles chegaram na terra, em poucas semanas, aquela geração desobedeceu a Deus e não entrou na posse da terra. Ainda assim, depois de 40 anos, Moisés diz: olha, vocês ficaram 40 anos dando voltas porque vocês não obedeceram os mandamentos de Deus, mas vocês vão entrar. E olha o que Deus faz lembrar deste povo, verso número 4: nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Você já pensou? Comerciante de shopping center com loja de roupa, ou é roupa para mulher. Marido, fala para ela, Deuteronômio 8,4. Um modelito a cada 40 anos. Isso é que era tecido, hein? 40 anos. Também não tinha água para lavar roupa no deserto, não gastava tecido, né? Assim, 40 anos. 40 anos, o que aconteceu? A roupa não envelheceu. Isso é milagre. Quanto tempo, hein? Eu sei que você, marido, tem aquele pijaminha há 37 anos. Você comprou aquele pijaminha, aquele fiapinho de estimação, na verdade? Que aí, por favor, compra outro. Eu comprei outro depois de 30 anos. Ela já estava... Mas você já pensou, 40 anos? Peraí, é isso que está escrito na Bíblia? Se você guardar os mandamentos de Deus, lembre-se, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Então eu queria dizer que comerciante de roupa e médico foram à falência no deserto. Por que Deus lembrou a Moisés, nem o teu pé te inchou? Por quê? É óbvio, qual seria o órgão, né? Qual seria o membro, qual seria a parte do corpo mais prejudicada numa caminhada de 40 anos no deserto? Os pés. Ninguém anda de ponta cabeça lá, né? De cabeça para baixo, né? Nem o teu pé inchou. 40 anos andando. O que deveria acontecer com uma pessoa ficar 40 anos andando? Faz o teste. Começa a andar hoje, daqui a 40 anos, conta pra gente. 40 anos andando. O que aconteceu? Primeiro, nunca envelheceu a tua roupa, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Então veja, Deus cuidou dos seus filhos no deserto. As suas vestes não se gastaram, eles não ficaram doentes, mas em compensação, porque não entraram na terra, tiveram que comer maná todo dia. E eu vou dizer para você, maná não é a bênção prometida. Maná é a comida dos que rejeitam as promessas de Deus. Maná é a comidinha dos que morrem no deserto. Quem quer maná aqui pro resto da vida? Eu não quero. Olha o que está aqui escrito em verso de 8,7. O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra.
terra de ribeiros de águas, fontes de Coca-Cola, de mananciais profundos de suco de laranja, que saem dos vales e das montanhas, estrogonofes, terra de trigo cevada, leitão à pururuca, vinhos finos, figueira, manga, banana, romeira, terra de azeite de oliveira de primeira, de azeite, mel, cocada, pastéis de Santa Clara, terra em que comerás o pão sem escassez, risole de camarão, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre, comerás, te fartarás, ficarás magrinho e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Gente, isso é terra abençoada. Você quer saber de uma coisa? Tudo isso estava esperando esse povo lá. Sabe quanto tempo essa terra ficou esperando o povo? 430 anos. 430 anos e Deus abençoando a terra. E sabe quem estava aproveitando só? Os cananeus, que matavam os seus filhos aos demônios. Essa terra foi tão abençoada que quando José foi para o Egito, vendido como escravo pelos irmãos, e depois na época da fome, Jacó e os outros irmãos foram para o Egito. Eles foram por causa da fome. Eles deveriam ter ido ao Egito. O que eles deveriam ter feito? Voltaram. Voltaram no primeiro ano? Não. Voltaram no segundo ano? Não. 400 anos se passaram. Enquanto isso, Deus continuou abençoando a terra de Canaã. Por que Ele continuou abençoando a terra de Canaã, apesar de estar lá um povo idólatra? Porque aquela terra era a promessa dele aos filhos de Abraão. Ele abençoou tanto que quando Jacó saiu de lá, era ovinha pequenininha. Quando Josué e Moisés chegavam às portas da terra de Canaã, de que tamanho eram os cachos de uva? Tão grandes que 2 homens, olha, eu comprei um pacotinho de uva, né, que eu gosto de uva, comprei aquelas uvas lá com aqueles nomes estranhos que tem no supermercado. Eu peguei um cacho de uva e assim, nem senti o peso, senti o preço, mas o peso não. E os homens, quando aqueles 12 espias foram enviados, eles voltaram e um cacho de uva estava sendo carregado por 2 homens. Você sabe por quê? Porque Deus continuou abençoando aquela terra para que aquele povo tomasse posse. Eles não tomaram posse, e aquela terra foi sendo abençoada e comido aquele fruto pelos ímpios, por aqueles que não eram os verdadeiros donos. Sabe por que foram esses cananeus que comeram? Porque Moisés e Josué não geraram filhos no deserto. E só os filhos recebem a herança que os pais preparam. Só os filhos recebem a herança que os pais preparam. Mas vamos estar daqui a alguns dias entrando na posse de uma promessa de Deus para essa igreja. Eu quero recordar a você de maneira muito rápida e singela que um dia, uns 4, 5 anos mais ou menos, um dia este grupo de pessoas creu num propósito de Deus quando nós adquirimos aquele lugar que hoje denominamos Centro de Comunhão da Família. Vocês lembram? Aí o pastor Kelson me ligou. Quando ele te ligar lá para as 9 horas da noite, você pode dizer para sua esposa lá, bem bomba. Ele me ligou 9 horas da noite, nós tínhamos horário, tudo estava certo. E ele disse assim: Márcio, não seria melhor ter uma maquetezinha lá do que vai acontecer profeticamente, num terreno que nós não sabemos qual é, num lugar que nós vamos comprar que não sabemos aonde, com dinheiro que ainda não temos, e quem sabe um dia não seria melhor fazer uma maquete? Então nós pegamos o que havíamos durante aquela semana orada e uma lista com 5 itens, né? Diz assim para o seu irmão: quando o propósito é divino, a internet é uma bênção de Deus. Eu vou lembrar você, lembre-se do que eu falei antes: quando o propósito é divino. 10 minutos depois ele foi dormir tranquilo, né? Porque ele havia pedido: vamos fazer uma maquete. Eu falei: vamos. E 10 minutos depois eu perdi o sono, mas eu entrei na internet, digitei lá um negócio lá, landscape, né?
né, e baixei, mediante um pequeno custo de $59. Números é comigo, viu? Se você quiser fazer contas, é comigo. Comprei lá pela internet uma coisa, pegamos o que nós havíamos combinado e fizemos uma maquete que você viu aqui 2 dias depois na igreja. Você sabe uma coisa incrível? Que aquele sonho que Deus colocou no nosso coração, alguns dias depois, aquela terra, até o aclivezinho do terreno, até mais ou menos as dimensões do terreno, veio às nossas mãos. Onde está o irmão Oswaldo? O irmão Oswaldo, eu sempre localizo ele aqui. Onde está o irmão Oswaldo? Jogava o irmão aí para... O irmão fica normalmente aqui na turma do gargarejo. Pô, desculpa. Você não sabe o que é a turma do gargarejo, não, né? Não, pastor, a gente sabe, né? Nos teatros de revista são aqueles primeiros lugares que as pessoas ficavam para ver as vedetes e tal. Coisa de carioca. Carioca fala, tá saindo pela internet? Mas mal não. A gente fala besteira em público, vai para o mundo inteiro, não é verdade? Turma do gargarejo, quer dizer, os primeiros lugares, né? Irmão Oswaldo, então, como sempre, atento. Qualquer pessoa que entre nessa igreja nova, ele pega e ensina para a pessoa 3 coisas. Primeiro, é que é o lugar que Deus chamou você para ficar. Se você já foi recebido por Ele, sabe. Segundo, ele diz para você onde é a cantina. E terceiro, ele diz onde é o banheiro. 3 informações essenciais na vida de qualquer pessoa. E Deus deu lá uma orientação, e através do irmão Oswaldo, de outras pessoas, mostrou aquela propriedade que hoje é o CCF. O pastor Kelson chamou, fomos lá, ele, eu, pastor Marcos Elisa e irmão Oswaldo, não foi isso? E lá houve concordância de coração. E disse, puxa Deus, mas nós apresentamos isso lá num determinado momento, nós estávamos dizendo, vamos orar para durante um ano começar a juntar um dinheiro, para quem sabe dar entrada daqui a 6 meses, 1 ano, para depois quem sabe comprar um terreno, começar a construir alguma coisa. 5 meses depois, estava tudo comprado, pago, e já tinha algumas construções naquele lugar. Você sabe por quê? Porque aquele sonho foi gerado no coração de pessoas. E está escrito lá no propósito, tem tudo isso registrado. Por que queremos um lugar como aquele? Para gerar frutos eternos para o nosso Deus. Por isso ontem estava lá um tantão de senhoras ontem à tarde, né? Fazendo lá um chá, falando sobre aqueles membros mais avantajados em anos, os nossos idosos, o nosso projeto Idosos em Família. Estavam lá, unindo o seu tempo, orando, intercedendo, oferecendo os recursos daquele chá para esse projeto, porque nós cuidamos dos nossos. Você entende isso? Nós cuidamos das crianças, cuidamos dos filhos, também cuidamos dos pais. Nós somos família. E o povo de Deus tem que aprender que Deus é um Deus que está sempre interessado na geração de vida. Sempre interessado que uma geração esteja se doando por causa da próxima geração. Nossos filhos, os 3, já passaram dos 30 anos de idade. Apesar de tão moça aqui, a Tânia já tem filhos com 31, 33, sei lá, 30, né? Idade é com ela. Mas eu acho que os nossos filhos têm 30, 32 e 34 anos de idade. Daqui a 2 anos, por favor, quando eu entrar na igreja estiver cheia, levante-se, que daqui a 2 anos eu já estou na terceira idade. E tem que reservar uns banquinhos para os maiores de 60 anos de idade. Eu vou entrar em banco, vou passar na frente de todo mundo. Vou lá para a rodoviária dizer, tem que ter um banquinho aí, eu quero ir até Recife, Praia da Boa Viagem. Porque tem uma lei que diz que eu tenho direito a pegar de graça, né? Se você conhecer alguém que conseguiu uma viagem de graça até Recife, a Boa Viagem, traga essa pessoa para dar um testemunho aqui que a igreja lota. Porque essa lei não é cumprida no nosso país. Mas eu vou chegar lá. Mas você sabe o que é mais importante do que nós cuidarmos dos nossos idosos, dos nossos filhos, cuidarmos? Porque isso o povo de Deus tem que fazer com um sorriso no rosto, fruto do nosso compromisso como cristãos. Mas mais importante
do que cumprirmos a nossa obrigação com os filhos, os entes queridos de carne e sangue, é nós cumprirmos o propósito de Deus com aqueles que são os filhos de Deus, gerados pela nossa comunhão neste mundo. Leia depois a história do povo de Israel. Aquela geração que recebeu o testemunho daqueles espias, aquela geração que viu os milagres da abertura do Mar Vermelho, que viu os milagres de Deus durante toda a travessia no deserto, eles não entraram, porque eles não acreditaram que esta terra que o Senhor te faz entrar, essa boa terra, era para eles. E eles não entraram. E ao não entrar, ao ficarem 40 anos no deserto, leia depois lá no livro de Josué, eles não entraram e ficaram calados durante 40 anos. E eles não ensinaram os seus filhos a respeito da aliança de Deus. Deixe-me falar um minuto para você sobre isso. Quando Moisés recebeu as instruções a respeito da construção do tabernáculo, quando ele recebeu os 10 mandamentos, quando ele recebeu todas as leis cerimoniais lá no Monte Sinai, ele ouviu de Deus também que uma vez por ano, quantas vezes por ano? Uma vez por ano, todo aquele ritual, toda aquela lei, todos aqueles mandamentos deveriam ser lidos para o povo. 5 milhões de pessoas deveriam ouvir e deveriam renovar a aliança com Deus. Nesse dia chamado dia da expiação, o sacerdote iria matar o animal mais perfeito que existisse em Israel, iria aspergir aquele sangue sobre a própria cabeça, depois ele iria colocar nas pontas do altar aquele sangue nas 4 direções de Israel, porque o tabernáculo era o centro do acampamento. Ele iria dizer que aquele sangue era a redenção prometida de Deus para todos os filhos dele. Uma vez por ano teria que ser lembrada a aliança, e os pais deveriam circuncidar os filhos que haviam nascido. Mas sabe o que aconteceu 40 anos depois? Todos os filhos de Israel nascidos no deserto eram incircuncisos, porque os seus pais, que haviam desobedecido a Deus, que não tiveram coragem de entrar, falharam e não prepararam o coração e a vida dos filhos para se tornarem herdeiros de Deus na terra da promessa. Eles não deram da sua vida, eles foram pais de carne e sangue, mas não foram pais espirituais para os seus próprios filhos. E antes que o povo entrasse na terra, Josué montou uma fábrica de facas de pederneira. Ele teve que mandar fazer uma imensidão de facas de pedra para circundar os filhos de Israel, porque ele, Josué, era de uma das 2 famílias que havia permanecido fiel a Deus. Ele e Caleb haviam circuncidado os seus filhos, eles haviam ensinado os seus filhos. Caleb tinha uma filha, e a filha de Caleb era da pesada. Caleb tinha 84 anos. Ele disse: Josué, eu não vejo a hora de entrar nesta terra. E ele disse assim: olha, eu quero as terras altas, eu quero as terras que dão para Hebrom, para o caminho da Jerusalém de Deus. E o velhinho Caleb estava lá serelepe, e a filha desse disse: pai, você quer Hebrom? Pois eu quero Hebrom, eu quero o que tem depois de Hebrom, eu quero o que tem abaixo de Hebrom. E ele ficou lá com a filha, e durante 40 anos ele ficou acelerando a filha. A filha tinha uma academia de ginástica pesada, musculosa, sarada, barriga de tanquinho, porque no dia que eles entraram, ela saiu voando e foi pegar a herança dela. Mas o resto de Israel teve que fazer o quê? Os homens tiveram que ser circuncidados, tiveram que esperar sarar para poder entrar numa terra, e até o dia de hoje não entraram e não tomaram posse de tudo que prometeu a eles. Sabem por quê? Porque os pais não prepararam os filhos, os pais não passaram em vida a herança que eles tinham para os seus próprios filhos. Há muita coisa que nós podemos e devemos aprender na palavra de Deus, mas uma delas é que o que Deus está nos dando, que você vai ouvir aqui no próximo domingo, pela manhã e pela noite, e na quarta-feira,
é que Deus está nos dando muito mais do que nós merecemos ou somos capazes de fazer. E sabe por que eu creio que Ele sempre nos dará? Porque nós não estamos fazendo nada para nós. Nós estamos fazendo para a geração daqueles que ainda não entraram por aquelas portas. Se você imaginar que as bênçãos de Deus são para você usufruir, você não está errado. O que Deus te dá materialmente, o que Deus te dá em termos de inteligência, o que Deus te dá em termos de poder, deve abençoar a sua vida. Mas Ele não te dá unicamente para isto. Ele te dá para que você abençoe a sua vida, abençoe os filhos, e abençoe os filhos, os seus filhos. Leia depois lá o Salmo de número 28. De Sião Deus nos abençoa para vermos a bênção em 3 gerações adiante da nossa. Eu quero me despedir de você na palavra essa noite, recordando um pequeno milagre que um pastor amigo passou comigo exatamente há 30 anos, lá no Rio de Janeiro, 25 anos para ser mais exato. Você leu o que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos meses a respeito de especulação imobiliária. Nesse carnaval, um apartamento de 2 quartos no bairro do Leblon, em média, foi alugado de 5 a 7 mil reais. Eu fui criado no Leblon, né? Meu pai tinha alguns apartamentos lá no Leblon e os filhos foram recebendo, os parentes e tal, tudo bem, não sobrou nenhum. Mas você já imaginou, por uma semana, um apartamento no Leblon estava sendo alugado, no Leblon Ipanema, 5 a 7 mil reais. Se fosse um apartamento, sei lá, a maioria dos prédios lá são muito antigos, com mais de 50 anos de construção. Ora, esse, entre aspas, custo dos imóveis, custo da especulação, né, imobiliária, está presente em todos os lugares aqui. Campinas, lá em Barão Geraldo, onde nós estamos, tente alugar lá uma loja, uma moça lá conhecida quis alugar uma casa para fazer esse negócio que a mulher gosta de fazer. Como é que é? Esse negócio que a mulher faz para atrasar a idade. Homem também, viu? Hoje, homem também. Nós estamos lá na fila, não estamos na fila? Tem uma filha que é dermatologista, ela dá uns cremes, uns negócios lá, o negócio funciona, viu? O negócio funciona, o negócio é bom aí, né? Só não tem esse negócio de fazer laser, botox, não é comigo não, pelo menos não agora, né? Tem uns negócios que dói, fica quente lá, não sei como é que mulher aguenta essas coisas, não é verdade? O negócio é duro, né? Mas ela quis alugar lá uma casa, me perguntou quanto é. Era uma casa assim, na beira de um rio que enche. Não, essa casa aqui é boa, baratinha, 12 mil. Não por ano. Quanto? Por mês. Ela tinha que fazer umas 20 mil mãos e pés por mês só para poder pagar lá o negócio. Haja mão e pé. Era 1/3 da população, teria que passar, ela desistiu. Acho que ela vai montar uma barraquinha ali na Praça do Coco e vai fazer alguma coisa lá. Isso, pois bem, há cerca de 30 anos, esse amigo, irmão, um homem que Deus indicou para depois estar lá tocando essa igreja, eu o chamei um dia e disse: Flávio, eu desisto. Você já desistiu? Você já disse assim: se Deus não fizer, não vai acontecer? Nós pastoreávamos uma igreja lá no Leblon, que começou com um grupo de irmãos. 3 anos depois nós éramos um grupo de 350 pessoas num cantinho que era 1/3 desse lado da igreja. Fazíamos 4 cultos por dia, porque tinha que ficar amontoando as pessoas. Às 8 da manhã, graças a Deus, iam aqueles 60, 70 velhinhos, né? Acordava. Você sabe como é que é, a pessoa mais idosa, né? No Rio de Janeiro. Acorda às 5h30, às 6 vai para a praia, às 8 está na igreja. Enchia lá com os meus velhinhos queridos. Mas eram 4 cultos. E não tinha jeito, por mais que você juntasse recursos. Um dia eu disse: Deus, não dá mais. Um homem quis comprar a casa que nós alugávamos. Nós alugávamos a casa de um marchand, o senhor Gilberto Chateaubriand, sobrinho do
Assis Chateaubriand, a casa era dele e um homem multimilionário, atual dono da Ambev Mundial, me lembro. Ele entrou e disse: quero comprar a casa para fazer uma quadra de, como é que é, squash, né? Ele morava num triplex ali na Praia do Leblon, nossa igreja era 30 metros da Praia do Leblon, 50 metros da Praia do Leblon, mais ou menos. E ele disse: estou precisando, comprou a casa porque queria fazer uma quadra de squash. E nos deu um prazo para sair. E nós já estávamos muito tempo antes perguntando: Deus, como será possível? E quando você fica desesperado, a sua fé aumenta, não é verdade? Eu pensei em fazer uma igreja em cima da ponte do Jardim de Alá. O Jardim de Alá é um canal que liga a Lagoa Rodrigo de Freitas com a Praia do Leblon, em Ipanema. Eu falei: aqui não é terra de ninguém. Se colocar umas madeiras em cima da ponte, dá para fazer um tablado ali, mas ninguém me levou a sério, nem eu. Nós procuramos tudo quanto era lugar. Mas você sabe quanto custava uma casa simples naquela época lá no Rio de Janeiro? $1 milhão. Uma casa simples, que era o lugar mais cobiçado. E não era tão caro quanto é agora. Um dia eu entreguei os pontos. Olha, vou dizer a você: entrega os pontos mais rapidamente. Desista mais cedo. Não fique sofrendo. Porque algumas coisas não nos pertencem. A terra prometida pertencia a quem? Aquele que é dono de todas as terras desse mundo. Salmo 24 diz que a terra pertence? Deus prometeu que era dele. Quem não recebeu foi o povo de Israel. Um dia eu desisti e disse: Deus, eu desisto. Me mostra o que eu devo fazer. Minha inteligência, minha capacidade, minha fé, minha perseverança foi a zero. E nesse dia, eu estava ali no Clube Piraquê, sou filho de oficial de marinha, então frequentei o Clube Piraquê ali na Lagoa a vida inteira. Eu estava no Piraquê e disse: Deus, desisto, me mostra. E eu ouvi uma voz: olhe para trás. E de frente, exatamente de frente ao Clube Piraquê. Um lugar que eu havia visto por mais de 20 anos na minha vida, havia visto, mas não havia conseguido enxergar o que estava do outro lado. Sabe o que tinha do outro lado? Um galpão. Que estava ali durante os últimos 80 anos. Eu nunca havia visto aquele lugar. O que eu sabia daquele lugar é que eles guardavam os barcos. Eu achava que aquele lugar pertencia à marinha. E de fato, aquele lugar que está ali na Avenida Borges de Medeiros, 2345. Quando você for ao Rio, vai assistir um culto lá com o pastor Flávio, na Igreja de Nova Vida da Lagoa. Aquele lugar estava ali há quanto tempo nos esperando? 80 anos. Mas aquele lugar era disputado primeiro pela marinha, que ao lado daquele terreno já tinha um hotel chamado Hotel de Trânsito. Está lá até hoje o Hotel de Trânsito da Marinha, como se o melhor e mais barato camarão do Rio de Janeiro. Aí você tem que ser da Marinha para entrar ali. Eu sou filho de oficial da Marinha, eu entrei como lá. Do lado esquerdo estava e está até o dia de hoje a holding do maior grupo de comunicação do Brasil. Você entendeu? A holding do maior grupo de comunicação do Brasil. A holding, uma casinha escondida ali do lado. Está lá até o dia de hoje. E nos planos do governador e do vice-governador, que era evangélico, estava aquele lugar que ninguém conseguia tomar e ter para si, para fazer dali uma companhia de patrulhamento da polícia militar, qualquer coisa disso. 3 pessoas da pesada, não é verdade? O Ministério da Marinha, aquela rede de comunicação e o governo do Estado. Mas um dia, quando Deus já nos havia dado aquele lugar, eu chamei o Flávio e disse: Flávio, eu apenas fui usado por Deus para, durante esses 2 anos, perseverar para uma coisa que eu quero agora dizer para você. Quando você se propõe a fazer algo que gera frutos eternos, que gera filhos para Deus, não há impossíveis, porque Deus é o dono de todo ouro, de toda prata, de todos os lugares. E há 25 anos que continuam pressões desses 3 poderes humanos
querendo ter aquele lugar, mas há 25 anos, lá está uma igreja do Senhor Jesus Cristo. E o Flávio vai colocar no livro um dia que ele disse não, não e não. Há 3 vozes e 3 autoridades que disseram: aquilo não fica para você. Ele disse: nunca foi meu, mas não será de ninguém neste mundo, se os filhos de Deus dedicarem algo a Deus. É Deus quem dá, é Deus que preserva. Você entende isso? Pense o que você deseja na sua vida, individualmente, e santifique, ofereça a Deus. Eu quero ler uma última passagem bíblica com você. Pega aqui, Deuteronômio capítulo 11. Aliás, são 2 passagens, então eu vou apenas fazer menção. Deuteronômio capítulo 11. Deus disse a Israel, através de Moisés. Se você abrir, eu quero que você leia comigo. Não importa que a sua versão tenha outras palavras, mas leia comigo em alta voz, Deuteronômio capítulo 11, verso 24. Você abriu? Quem abriu, diga amém essa palavra. Opa, voz forte que você tem. Você vai ler comigo agora, Deuteronômio 11, 24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Verso 25. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor nosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Sabe por quanto tempo essa terra pertenceria ao povo de Israel? Pelo tempo que a planta dos pés deles estivessem lá. Nós precisamos entender o que é colocar a planta do pé. Colocar a planta do pé, fazer o quê? É tirar as sandálias. Leia depois lá em Êxodo capítulo 3. Quando Deus chama Moisés, uma voz sai do meio do deserto, no meio de uma sarça ardente, e Moisés se aproxima daquele lugar. Aquele lugar fazia parte da terra santa que Deus daria a todo o povo de Israel. E quando Moisés começou a se aproximar, Deus disse: Moisés, descalça as sandálias do seu pé. Sabe por quê, Moisés? Não há nada que te pertença, nada do que você tem pode pagar. Você tem que se despojar de tudo, porque eu sou o dono dessa terra, e você vai pisar numa terra santa, numa terra que eu separei para dar a você e aos filhos de Israel. Deixa eu calçar aqui, senão minha esposa vai dizer: coisa feia, você tirou o sapato lá na igreja, né? Não tem problema não, né? Você está disposto a se despojar? Você está disposto a santificar a sua vida? Você está disposto a semear e preparar uma herança para os seus filhos? E você está disposto a ver acontecer enquanto você está vivo? Vem aqui domingo que vem. Nós estamos falando de coisas humanas, de coisas físicas, mas eu vejo aquilo que espiritualmente Deus já fez, está fazendo e fará através do que você e eu plantarmos aqui e agora, neste lugar, para a honra e glória do Senhor. Amém. Nós podemos pregar a palavra, nós podemos ensinar, publicar livros, cantar corinhos, vender fitas de mensagens. Nós podemos fazer tudo isso. Aliás, qualquer um pode, não é verdade? Não há limites, diz o escritor bíblico. Não há limite para a publicação de livros, mensagens, não há limite para o que nós fazemos. Mas nada disso produz um fruto eterno se nós não gerarmos filhos espirituais. E todas as coisas que fazemos para que uma geração inteira entre na posse daquelas verdades que você já conhece, que eu já conheço, mas que eu não vou negar, passar para os meus filhos, como já fizemos,
para que eles passem para os filhos deles, e eu possa ver meus netos e bisnetos, todos filhos, no reino do Senhor Jesus Cristo. É assim que cresce o povo de Deus no deserto, que é essa nossa existência. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.